Você está ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, tudo bem com vocês? A live de hoje está imperdível. A gente vai falar sobre como lidar, né, com a falta de desejo masculino. Se vocês estão achando que é só comum nas mulheres, né, ter falta de desejo, vocês estão muito enganados. O homem também passa por esse problema. E é sobre isso que eu vou falar, né? Eu vou contar tudinho, né, algumas coisas particulares do meu atendimento. O que é isso, amor? Eu acho que é a panela de pressão que está respirando. É melhor a gente colocar o... Nós já estamos com o microfone. Amor, você quer que eu vou lá dar um jeito enquanto o pessoal tá chegando aqui? Vai lá. Só um minutinho, gente. Dá uma... Ao vivo tem essas coisas, né? Então... Vamos aguardando as pessoas chegarem, né? Ela foi dar um jeito ali que a panela de pressão começou a respirar ali, né? Então, vamos avançando, vamos aprendendo um pouco mais, né? Hoje a gente vai trazer aqui algumas compreensões do como lidar com a falta de desejo masculino. No geral parece que isso acontece mais com as mulheres, mas é porque a tendência do homem é esconder mais isso, mas isso acontece também com certa frequência. Então hoje a gente vai trazer alguns pontos aqui que vai favorecer lidar, né, com essa questão. E às vezes, por uma dificuldade de se abrir em relação a essa questão de falta de desejo, o homem tende a buscar fugas, né? Fugas que não resolvem. O primeiro ponto para eu mudar uma realidade é aceitar, não no sentido de se conformar, mas aceitar no sentido que isso é uma realidade e a partir dessa aceitação buscar estratégias e maneiras de solucionar isso. Cheguei, tô aqui de volta e a gente já vai entrar no tema da live, tá? Lembra, gente, que eu falei com vocês que toda vez que vocês escutarem essa musiquinha aqui, ó, é minha marca registrada para estar entrando aqui falando sobre sexualidade, tantra, disfunção sexual, saúde do homem, saúde da mulher, tudo que envolve a sexualidade e tantra, eu entrarei aqui à base dessa música bem envolvente, sensual, tipo isso, pra conversar com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Amor, esse aqui que eu preciso. Então, você já teve assim um marido que na hora H, de repente ele te deixou na mão, ele broxou, né? De repente, né? Começou, né, a não ir até o final, não completar mais as relações íntimas, né? Você já teve alguém assim, um namorado, um marido? E aí? Queria saber de você. Já teve? Já passou por isso? Pois é, gente. Pois é, gente. Isso é muito normal de acontecer, tá? Na verdade, assim, não é uma coisa normal. Porque existem vários fatores. Pode ser questão de ansiedade, né? Acho que é quase 80%, 70% é questão de ansiedade. Tem a questão assim da saúde mesmo, né? Ele tá com algum problema, alguma disfunção, alguma coisa não tá funcionando direito, né? Dentro da pessoa, questões hormonais, e a pessoa vem desenvolver, né, uma disfunção sexual. E tem a questão também de drogas, né, entorpecentes, que a pessoa pode sim desenvolver disfunções sexuais,
tá? Drogas fazem que isso aconteça. Talvez se você já teve um parceiro, eu espero que não seja o seu caso, né, que usou muita droga, e se ele falhou, né, na hora H, não dava mais, assim, né, não dava mais, né, você sabe. Eu tenho medo de falar algumas palavras, minha vontade é falar tudo, aí esse vídeo aqui não ficar mais, assim, no ar para você assistir, então eu tento pensar as palavras antes de falar. Então, você já teve uma pessoa assim na sua vida, né? Que de repente vocês estavam no bem bom, na hora H o cara falhou, te deixou na mão. E você quase chegando lá, porque tem muitas mulheres que conseguem ter orgasmos através da penetração. E você quase chegando lá, amiga, e você de repente é deixada na mão. É muito constrangedor, tá? Para ambas as partes. E a gente vê que tem muitas mulheres que não têm paciência com o homem que brocha. Tem mulheres que não têm paciência, gente. Acredite se quiser, mas existe mulheres que não têm paciência, que quer jogar na cara, né? Ah, poxa, você não fez isso, você não foi até o final, eu não consegui. Então, assim, a pessoa, em vez de melhorar, a pessoa fica pior, tá? Porque a pessoa fica constrangida, fica sem graça, e às vezes a pessoa já tem esse problema e tenta esconder de você, né? E ele fica mais sem graça, ele fica pior do que já está. Então, se você já teve, né, uma pessoa assim na sua vida, que te deixava muito na mão, não dava mais, né, não ia até o final, não completava as relações sexuais, e você assim não conseguia se satisfazer, então esse vídeo aqui é pra você. Então assista ele até o final, porque a gente tem uma análise minha como terapeuta tântrica há mais de 8 anos, e tem a análise dele, né, como psicólogo, né, que já atendeu homens com diversos tipos de disfunção sexual, né, porque ele é terapeuta de casal, né, John? Sim, exatamente. Então atende muitas demandas dessa, né? Se o homem não contar, a mulher conta, né? Sim, com certeza. Geralmente é a mulher que conta. Geralmente é a mulher. Porque, gente, ter uma disfunção sexual, principalmente no homem, se é difícil para a mulher, para o homem é 10 vezes pior, entendeu? Porque o homem já tem isso com ele, assim, de ser viril, de ser o macho alfa, de ser o bambambam, de, né, assim, nasceu pra assim, enfim, não dá pra falar as palavras aqui, assim, pra fazer mesmo o babado, né, meter mesmo, e o cara não consegue. É muito constrangedor, gente, muito constrangedor. E uma pessoa que tá com esse problema, você sabe o que acontece? Ele fica com a autoestima baixa. A saúde dele, assim, fica totalmente, assim, abalada. A saúde, a estrutura emocional totalmente abalada. Né? De um homem com disfunção sexual é totalmente abalada. Entendeu? Autoestima baixa. O cara, assim, e o homem, ele busca mais por ajuda do que a mulher, entendeu? Porque tem mulheres que, assim, elas acham, assim, que não tem obrigação mesmo de sentir prazer, só o homem, e não tá nem aí, entendeu? Não busca ajuda, são algumas mulheres, hoje bastante buscam ajuda, mas o homem é mais. O homem sempre tá aí na internet pesquisando como aumentar o tamanho como ser mais potente, que remedinho tomar ou suplemento para ficar com mais força, vigor, porque isso é do homem, entendeu? Ele está no auge, no vigor, né? Se sentir assim um macho, se sentir assim, tá com o ego assim totalmente elevado. Isso é do homem, gente. Isso é do homem. E quando ele se depara com uma situação que ele não consegue completar uma relação sexual mais, falando rasgado, não consegue dar no couro, né? Não consegue ir até o final satisfazer a parceira, o que acontece? Ele se sente humilhado. Ele fica, acho que na cabeça dele pode passar assim, poxa, eu nem vou para a roda de amigos, porque o que meus amigos assim vão comentar? O que eu vou comentar, né? Porque se eu estiver bem, eu posso comentar que eu estou bem, rir, me alegrar. E eu mal? O que eu vou falar na roda de amigos?
Qual vai ser o comentário? Então, ele fica depressivo, né? As coisas dele não andam e tudo vai dando para trás. Então, assim, ele quer buscar ajuda assim, de qualquer forma. Uma coisa é a mulher, outra coisa o homem. O homem, assim, sempre quer assim, estar assim, nas alturas, se sentindo potente. Então, eu falei aqui no início dessa live que são várias as causas para uma disfunção sexual, né? Para falta de desejo no homem, são várias causas. Pode ser, a maioria esmagadora das vezes, é questão de ansiedade, entendeu? E essa questão de ansiedade pode se dar pelo quê? Muito trabalho sob pressão, falta de dinheiro, entendeu? Briga constante no relacionamento, já não aguenta mais a mulher e não consegue. E tipo assim, o casamento tá assim, não tá legal. Então assim, isso gera ansiedade no homem. Não só isso, mas muito mais coisas. Quando o homem não se sente respeitado pela mulher, especialmente, isso gera uma ansiedade muito grande. Sim. E isso vai influenciar no desejo dele também. Sim, isso mesmo. E às vezes, né, ele já está num relacionamento assim há mais de 5 anos, ou às vezes até menos, e a parceira assim já tem filhos e fala: ô amor, vão logo amor, porque eu tenho que dar de mamar, vão logo amor, que eu tenho que botar janta, vão logo amor, rapidinho, termina logo, porque eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então tudo isso, gente, gera ansiedade, entendeu? A pessoa assim, ao invés de se reeducar, né, para uma vida sexual satisfatória, a pessoa assim, tá assim mal educado na vida sexual. Em vez de se educar, fica mal educado, entendeu? Porque a gente sabe que uma relação sexual satisfatória não se faz rápido. E o Tantra prega isso, entendeu? O Tantra, você tem hora para começar uma relação sexual e não tem hora para terminar. Entendeu? Eu nem digo uma relação sexual, eu digo assim, um apreciar, uma reverência aos corpos. Tem um fenômeno psicológico chamado de psicoadaptação. Isso quer dizer o quê? A gente se acostuma tanto com coisas não agradáveis quanto com coisas agradáveis. Se você for perceber, se você olhar no geral aí, as notícias que fazem mais sucesso são as notícias de tragédia. As notícias que dão mais ibope são aquelas notícias que falam de sofrimento ou estão falando, ou é de fofoca, ou envolve a questão da sexualidade. Essas notícias, elas dão muito ibope e as pessoas, com o passar do tempo, elas se psicoadaptam a essas coisas, sejam, no geral, de conotação negativa. Então, a gente tende a se acostumar também com aquilo que é ruim. O relacionamento tá ruim, então, a de fulano é pior. Então vamos deixar, vamos levando. E vai se acostumando. Daqui a um tempo o seu cérebro se psicoadaptou a esse relacionamento ruim. Aí muita gente não entende que não consegue sair de um relacionamento ruim, porque ele já chegou um tempo de que ele está tão psicoadaptado àquela coisa ruim, que para ele é como se fosse algo agradável. O cérebro entende, mesmo sendo ruim, o cérebro já se acostumou, as sinapses já estão ali acondicionadas, já estão estabelecidas, melhor dizendo. Então não tem muito esforço, está tudo muito mais ou menos. Então para que ter um esforço de construir um relacionamento próspero, entendeu? Por quê? Aí eu vou ter que mudar a sinapse, são esforços, eu preciso de me psicoadaptar em outro ambiente, preciso buscar conhecimento, preciso de fazer isso, preciso de fazer aquilo, preciso de reconhecer que eu não estou caminhando tão bem. Então tudo isso tem um esforço. E o cérebro, ele é projetado para não gastar energia. Você pode ver que é muito mais fácil ficar horas e horas assistindo aquela bela série do que passar por um processo de autoconhecimento, que você precisa de ler, você precisa de escutar um profissional, você precisa de praticar, você precisa de fazer, porque você está gastando energia. E o cérebro, ele não é projetado para ter sucesso, ele não é projetado para você vencer no sentido material também, e muito menos no sentido relacional, porque o objetivo dele é preservar energia para você sobreviver. É o instinto básico e é o necessário para a gente
continuar caminhando, continuar vivendo. Então a gente tem que fazer o quê? Propositalmente forçar, entre aspas, o cérebro a ter sucesso no relacionamento. Forçar a avançar, forçar a sentar numa cadeira, ou se não sentar com seu parceiro ou sua parceira, o que a gente vai começar a fazer? Quais são as estratégias para a gente construir um relacionamento próximo? É, de fato, movimentar o cérebro e não ficar psicoadaptado com aquela relação morna, com aquela relação mais ou menos, como se tivesse, de fato, assim, fadado a ter um relacionamento mais ou menos. Porque, entenda, ó, eu já dei esse exemplo em lives anteriores. Não adianta nada eu ter umas Ferrari e não saber dirigir. Não adianta nada. Da mesma forma, não adianta nada eu ter um cérebro super poderoso se eu não sei conduzi-lo. De nada adianta. E isso acontece com muitos casais. Já aconteceu comigo em relações anteriores também, porque eu não sabia utilizar o meu cérebro direito. Se eu não aprendo a utilizar o meu cérebro com perícia, eu vou tender a ter um relacionamento mais ou menos, porque eu não sei como conduzi-lo, eu não sei como pilotar a Ferrari. Se eu tiver uma Ferrari e não souber dirigir, qual vai ser a graça? Vai ficar lá parada lá e olhando para ela? Da mesma forma, tem gente que tá com um cérebro super poderoso, mas não sabe conduzi-lo, não sabe como levá-lo, não sabe como levá-lo de forma a construir um relacionamento próspero. Então, quer se diferenciar da maior parte dos casais? Quer construir um relacionamento próspero? Porque a maioria está reclamando das suas relações. Hoje mesmo a gente voltou da academia, a gente estava com uma amiga e ela estava contando que ela foi numa festa e de pessoas muito bem-sucedidas, ricas, e homens ficaram de um lado, mulheres do outro, ela ficou junto com as mulheres lá, as mulheres reclamando dos seus maridos. Uhum. Aí eu me pergunto... E foi em casal, né? Exatamente. Os casais, eles foram em casal e as mulheres ficaram de um lado, ela ficou junto com as mulheres lá e os caras do outro lado, e as mulheres falando mal. Ah, não casa não se relaciona. Aí a minha pergunta é, por que continua então? Uhum. A resposta é, já se psicoadaptou àquele relacionamento mais ou menos, e também tem os ganhos secundários, entendeu? Uhum. Quando, na hora que ela falou isso, né, amor, eu já falei, olha, eu não gosto disso, entendeu? A pessoa falar, não casa não, porque, gente, que existe casamento fracassado, assim, destruído, uma merda. É por isso que a gente tá aqui, assim, pra tentar, assim, dar ferramentas do conhecimento dele, do meu, e ver se a gente pode fazer alguma coisa, porque a gente levanta a bandeira que existe sim relacionamento próspero, relacionamento legal, com certeza. Entendeu? Relacionamento que a gente se orgulha, entendeu? Então a gente levanta essa bandeira e por isso que a gente está aqui, né? Toda segunda, quartas e sextas fazendo essas lives para vocês, entendeu? Exatamente. Né? Então assim, eu falei com ela, poxa, eu não gosto disso quando as pessoas falam assim, não casa não, porque elas já casaram. Elas, assim, não souberam construir. Só que existe, sim, gente, relacionamentos legais. Talvez seja raro, né? Às vezes você não encontra em qualquer lugar. Mas existe, sim, uma amiga sua, uma avó, uma tia, ou até mesmo sua mãe, seu pai são felizes no casamento. Existe, sim. Então, eu prezo por isso, entendeu? Então, eu prezo por isso. Não foi fácil me conectar ao John. E eu tenho certeza assim, que também não foi fácil para ele se conectar a mim. Nós dois tivemos que passar por um processo, entendeu? De aprendizado, de mergulhar, de ser nossa melhor versão todos os dias pra gente conseguir se conectar, entendeu? Para dar certo. Então existe sim, não tem... Assim, eu prefiro que você nem fique assim numa rodinha de pessoas que ficam falando mal do marido, da mulher e falar pra você, não casa não. Eu não aceito isso. Agora, se você quiser aceitar... posso acrescentar uma coisa? Pode acrescentar. As nossas crenças nos conduzem a resultados. Se uma pessoa acredita que não é possível construir um relacionamento próspero, logo ela vai ter atitudes que vai gerar um resultado de um relacionamento mais ou menos. Uhum. Se ela acredita que é possível construir um relacionamento próspero, ela está conduzindo, lembra? Conduzir o cérebro precisa de uma condução. Se eu a todo tempo eu estou alimentando que é possível sim ter um relacionamento próximo, buscando ferramentas, não tem como não construir. Uhum. Da mesma forma, se a pessoa está todo tempo construindo,
relacionamento é tudo, não dá certo, homem não presta, mulher só quer dinheiro. É esse monte de crença que só impede as pessoas de construírem um relacionamento próspero. E se um homem escuta, né, isso, né, aí ele brocha na hora, né? Aí que começa as questões assim, de perder o desejo também. Isso, e o mais louco, a mesma energia que você gasta, que eu gasto construindo um relacionamento próspero, é a mesma energia que eu gastaria construindo um relacionamento mais ou menos. Então, não é melhor gastar energia construindo um relacionamento próspero, não? Você vai gastar a mesma energia construindo um relacionamento mais ou menos. Então, vamos ser inteligentes. Vamos construir um relacionamento próspero. Ó, não precisa de ser muito... Tá vendo? Tá aí. Aí, como, né, amor, que não vai, de fato, assim... Não, como que o homem vai ter desejo se ele está no relacionamento mais ou menos, relacionamento que ele fica mal, que ele está ansioso, inseguro, não confia, tá todo tempo com a autoestima lá embaixo. Se eu fosse tratar uma característica que o homem quase, acho que assim reunindo quase todos os homens assim não gosta, é de se sentir inseguro. Muito... Cara, eu acho assim que todos os homens da face dessa terra, talvez assim, o que eles odeiam é se sentir inseguros. Exatamente. E a insegurança vem muitas vezes de uma falta de respeito que ele sente em relação à parceira ele, entendeu? Ele sente, no fundo, que a parceira não respeita. Isso gera uma insegurança e gerou uma insegurança e geralmente começa as comparações, né? Sempre vai ter homens mais bonitos e mais feios do que... porque isso faz parte da vida, esses contrastes, entendeu? Aí ele sai na rua, ele já está se sentindo inseguro, aí passa um cara mais bonitão lá, tal, a mulher dá aquela olhada disfarçada. Às vezes ela nem olha, mas ele sente que ela olha e aquilo já traz uma sensação assim de insegurança. Aí na hora H depois, isso está armazenado no inconsciente dele, isso é ativado. Aí lá na hora H, isso é ativado, ele nem... Você entende? Gente, aquilo que nos controla e que nos conduz é imperceptível. 95%, eu falei isso numa outra live também, 95% das nossas ações e comportamentos, eles são direcionados por questões inconscientes que a gente desconhece. E na hora H, muito desses gatilhos são disparados. Aí o cara não entende, muitas vezes está lá e não consegue, o negócio não vai. Aí toma remédio, vai, não avança. O homem tem a mente fértil, né? Não é isso que vocês falam, a mulherada fala? O homem, a mente do homem não é igual à mulher, entendeu? Então ele viu uma coisa ou ele cismou de uma coisa, é aquele coisão. A mente do homem é diferente da mulher. Então se ele não se sentir seguro, então pode acontecer, tá? De broxar, infelizmente, vou falar assim. De perder o desejo mesmo, perder o desempenho ali, porque ele não está se sentindo confiante. E então, como lidar com isso, terapeuta Marga? Como lidar com isso? Porque eu não aguento mais meu namorado, meu marido acontecer isso, eu não aguento mais. Quero pegar minhas malas e ir embora. Amiga, tem jeito sim, tá? Tem jeito sim. E esse jeito seria o quê? Procura um médico. Procura um psicanalista, procura um psicólogo, procura, né? Sempre assim é bom assim ir direto ao médico, né? O médico vai indicar, ou médico, ou psicanalista, psicólogo. Eles mesmos indicam para o terapeuta tântrico. Igual eu estou atendendo alguns casos, né? Que eu estou fazendo parceria com alguns médicos, psicólogos, né? Então eles mandam para mim alguns casos para ir trabalhar em conjunto, entendeu? E eu vou passando as informações diretamente, né? Eu vou passando como que tá a reação. Então assim, procura um médico, procura um psicólogo, um psicanalista. Depois disso, procura um terapeuta tântrico, né? Assim, deixando claro, nem todos os terapeutas tântricos são médicos. Existem terapeutas tântricos que são médicos. Eu conheço vários, né? Mas assim, nem todos têm a formação assim de ser médico. Então assim, primeiro você vai no médico, entendeu? Eu, como terapeuta, eu tenho que te falar, vai no médico primeiro, porque o médico vai falar pra você se é questão de ansiedade, é questão de saúde e
a gente não tem permissão, nem o psicólogo tem permissão para passar medicamento, né, amor? Não tem. Então vai direto ao médico, tá bom? Se alguém falar o contrário para você, eu não sei o que você faz com essa informação. Eu só sei que vai direto ao médico, tá? Então, gente, outra coisa. E aí, como lidar com isso? Ter paciência, entendeu? Porque se você amar mesmo o seu parceiro, você vai buscar ajuda junto com ele. E uma coisa assim, onde entra a psicologia. A saúde emocional tá abalada, a autoestima tá baixa, entendeu? Então não é fácil, gente. Um homem com a disfunção sexual, se ele tiver 1 milhão, ele paga 1 milhão para se curar, porque eu sei, eu já vi de tudo, entendeu? Eu sei, paga, porque tipo assim, não quer ficar assim. Né? Leia o comentário. Eu vou, antes do comentário aqui, eu vou acrescentar uma coisa. Eu atendi certa vez um homem que tinha uma questão relacionada à disfunção, e eu tenho um programa, né, para homens de 8 semanas que a gente faz um processo de autoconhecimento, que eu identifico as dores, os recursos e vou identificando com ele esses pontos, e num passo a passo eu vou ajudando ele a lidar com isso. No final do processo, eu identifiquei as dores principais dele, e o que levava ele a essa falta de desejo é que ele tinha uma questão de se sentir humilhado. Aí eu não vou abrir aqui os detalhes, porque não vem ao caso, mas a essência aqui é o quê? Eu consegui identificar no processo com ele que ele tinha uma questão relacionada à humilhação, e isso, quando ele ia praticar o ato com a esposa, ele se sentia humilhado. Não em relação à esposa, mas era uma coisa, ele mesmo se sentia humilhado. Não é que a esposa humilhava ele, mas ele se sentia por questões da história de vida dele, tudo que ele passou. Então ele estava lá, a sensação começava a relação com a mulher, se sentia humilhado. Aí aquilo disparava um gatilho no cérebro, e a gente sabe que o cérebro, na sua maior parte, é psicológico, e chegava lá, o negócio não dava. Identificou-se isso e trabalhou-se isso, aí encaminhei ele para uma terapeuta tântrica, e agora que ele já sabe o que era, o que estava impedindo, ele fez o processo lá e depois ficou feliz da vida. Olha só, 8 semanas, mais 3 massagens, mais 3... É massagem, né, amor? Uhum. Ele conseguiu. Tinha ido ao médico antes, o médico percebeu que não era orgânico, aí encaminhou para mim. Depois que eu fiz o processo com ele, encaminhei para a terapeuta, solucionou. Tá vendo? Como lidar? Tá aí. 3 formas. Sim. Outra coisa. Quais são os problemas de saúde que diminui mesmo o desejo, que dá ejaculação precoce, que dá disfunção erétil, ou que faz o homem ter um retardamento ejaculatório? Quais são os problemas de saúde? A primeira, a diabetes. Putz grilo? Putz grila. Rapaz, a tal da diabetes é o cão, entendeu? Chupando manga? É o cão. Os medicamentos, entendeu? Os medicamentos, o tal da diabetes. A maioria das pessoas que tem uma diabetes, principalmente totalmente descontrolada, né? A questão da insulina, né? Que fala. Uhum. E a diabetes puxa outros problemas de saúde, né? Puxa outros problemas de saúde. E a questão é os medicamentos, entendeu? Então, muita gente que apresenta falta de desejo, uma disfunção sexual, seja qual for, eu acredito que uma porcentagem dessas pessoas que apresentam tem diabetes. Uma porcentagem, nem vou falar qual é a porcentagem não, porque eu não sei, entendeu? Não sou médico, mas uma parte tem diabetes. Outro problema de saúde que causa hipertensão, hipertiroidismo. Gente, vocês veem esse olho meu meio sobressaído, né? Ou às vezes tá os dois, porque eu tenho um problema na tireoide, entendeu? Então eu não sei o que acontece aqui. Então tem que tomar remédio para estar controlando, né? Então acontece isso. Então já teve época que eu não sabia que tinha tireoide. Eu sei que tudo começou quando eu tomei um remédio para emagrecer, né? Porque eu achava que estava gorda na época. Eu tava linda, maravilhosa, achando que estava gorda. Na época, gente.
tá? Aí tomei um remédio, né? Acho que foi o Sibutramina, já falo logo aqui. Desse remédio eu desenvolvi esse problema de saúde, a tireoide. Eu sei que depois desse remédio acabou, entendeu? Então, assim, tem que fazer o acompanhamento mesmo com endócrino, né? Enfim. Então, assim, quando eu não sabia que tinha, não fazia o acompanhamento ainda, eu perdia totalmente, assim, o desejo sexual. Eu não tinha vontade de nada. Você sabe o que é uma geladeira? Você sabe o que é a pessoa não ter vontade de fazer nada? Nada. Não senti nem cosquinha. Era o que eu passei, entendeu? Então, assim, tem problema de saúde que acarreta, assim, da disfunção sexual mesmo, e acontece muito disso. Então, são essas disfunções. Então, acho que tem que responder a pergunta ali da audiência. Quantos por cento o problema sexual do homem em relação ao psicológico, né? É só a gente pensar, ó, a gente é uma usina, vamos dizer assim, de hormônios. E os hormônios e os neurotransmissores, eles nos conduzem. Você pode, quando a gente está muito eufórico, tem alguns hormônios ali, alguns neurotransmissores funcionando para que a gente sinta aquela sensação de bem-estar, de felicidade. Um deles é a dopamina, tem a dopamina, tem a epitrefina, enfim, tem vários tipos de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, à felicidade. Eu estou tentando lembrar outros aqui agora, mas não está me vindo à mente. Ocitocina, serotonina. Isso, exatamente, ocitocina, serotonina. E quando eu tenho essa sensação de bem-estar, estou lá legal, bem feliz, eufórico, então esses neurotransmissores, eles estão sendo disparados no cérebro e eu fico. Da mesma forma, quando a pessoa está muito agitada, está muito eufórica, tem ali uma descarga de adrenalina. Então, a gente é movimentado de acordo com esses neurotransmissores, quando eles são disparados no nosso cérebro, então vai pela corrente sanguínea, vai pelo corpo e a gente vai tendo as reações relacionadas a esses neurotransmissores. Em relação ao desejo, é o mesmo caminho. E se o sujeito está se sentindo inseguro, se ele está... Tem homens que têm a síndrome do P pequeno, né? Não pode ficar falando muito, que senão pode cair. Isso vai interferir o quê? Na segurança do homem, vai interferir na autoestima, porque a virilidade na nossa sociedade ocidental está ligado com o quê? Com a masculinidade, com a identidade de ser homem. Se o homem não está sendo viril, logo ele entende, não sou homem. Então isso mexe com a identidade dele, vai levar ele para uma baixa autoestima, para uma insegurança, e muitos deles buscam fugas. E acaba não resolvendo a questão. E isso vai interferir nos neurotransmissores que vão ser disparados. Ao invés de ser disparado neurotransmissores que vai fazer ele se sentir bem, com bem-estar, pode ser disparado neurotransmissores que vai ter o efeito oposto. E isso vai levar ele a uma falta de desejo, porque os neurotransmissores ali vão desfavorecer ele ter um desejo. Então, eu nunca pensei nessa questão de porcentagem, como foi perguntado aqui. Mas eu posso falar aqui de maneira hipotética, baseado um pouco na minha experiência, no que eu já tenho estudado. Uns 80% é psicológico, eu colocaria, né? Psicológico. Porque isso vai influenciar, como eu disse, na questão dos neurotransmissores. Tem homens que têm assim, problema de ejaculação precoce. Gente, desde que eu estudei Tantra, na minha época não tinha diagnóstico, né? A ejaculação precoce, entendeu? O homem não esperava a mulher ter o orgasmo dela, então já era desencadeado uma ejaculação precoce. Se o homem não conseguia esperar até a mulher, né, ter o orgasmo dela. E tem a questão também, gente, que tem muitas mulheres que não conseguem ter orgasmo pela penetração, entendeu? Através da penetração. Ela tem que fazer muito fortalecimento do assoalho pélvico, dos 3 anéis dela, fazer muito pompoarismo, entendeu? E isso nas minhas sessões, assim, não é por nada não, mas assim, eu ensino, né, meus mentorados, eu ensino melhor, porque já ensino tantra, o pompoarismo, tudo, né, porque um faz parte, entendeu? E a questão da disfunção sexual, precisa de tonificar o genital,
entendeu? O homem precisa tonificar o músculo PC, é pubococcígeo, pubocox, precisa tonificar, entendeu? Para não ficar propenso a uma disfunção sexual. E se for questão de ansiedade, trabalhando esses músculos, assim, resolve. Agora, se for questão, assim, de hereditário, de saúde, não sei o que, só com o médico. Orgânico. Né? Orgânico, né? Só com o médico mesmo. E eu vou abrir a caixinha preta aqui pra você agora. Vou te falar, se acredita se quiser. Eu acho que ele não vai acreditar. Mas eu já vi de tudo esses 8 anos. Tem homem que fica com mulher, né? Namora com a mulher, marca a vida da mulher. E a mulher não aceita, perdeu o homem e fala: você não vai funcionar com ninguém. E o homem fica broxa. Infelizmente existe isso. Existe porque o mundo tem um lado bom e tem um lado mal também. Falei. Aí agora, se um dia você ouvir isso, no mesmo momento você pode falar bem assim: cancelado. Isso não é meu. Isso é você que disse. Mas o homem não sabe disso, não, amor. Sim, mas eu tô falando aqui agora. Porque se você ouve isso e você deixa isso entrar, isso vai ficar armazenado e isso vai tender a ser uma profecia autorrealizadora. É verdade. Então, para isso não acontecer, por isso que eu falei que é importante saber utilizar essa massa cefálica. Pensa, se você ouvir isso um dia, cancelado. Isso não é meu, isso é seu. Eu sou sim viril e eu vou funcionar com quem eu quiser. Mas falando mentalmente. Pra pegar Deus mesmo. Isso. Eu tô te passando uma técnica psicológica para você não ser conduzido por aquilo que você ouve e que você não quer fazer. Entendeu? Isso são uma coisa simples que faz toda a diferença, entendeu? Verdade. Gente, as palavras têm poder. Então, as palavras têm poder. Então a gente tem que sempre se apegar assim, às coisas boas, o bem, se relacionar com gente do bem e assim buscar o bem, entendeu? Porque as coisas ruins existem. Eu tenho que falar isso, porque eu já vi disso, entendeu? Eu já vi, entendeu? De médico nenhum resolver, de terapeuta nenhum resolver, entendeu? Só Deus mesmo, felizmente. A gente está quase concluindo, né? Então vamos encerrar, gente. Mas só para encerrar aqui mesmo, agora mesmo para encerrar, porque me empolguei aqui, foi muito interessante isso, porque eu já vi, né, diversos, ela também, vários homens sofrendo por conta disso. E por quê? Por desconhecimento. Gente, o nosso maior ativo é o tempo e o nosso maior poder é o conhecimento. Se eu sei utilizar o tempo que eu tenho com conhecimento e aplico esse conhecimento, eu vou viver uma vida acima da média. E o que a gente deseja para vocês é o quê? Que vocês vivam uma vida acima da média, principalmente em relação ao relacionamento amoroso, porque você merece ter um relacionamento próspero, é possível, mas qual é a sua crença que te impede de ter um relacionamento próspero? Qual é? É preciso de mudar essa crença para você mudar as atitudes e mudar o resultado. Mas não é você sozinho, por isso que é uma parceria, um relacionamento acontece a dois. Se os dois não se unirem, caminharem na mesma direção, no mesmo compasso, não dá, uma hora vai ficar pesado. Então, quer construir um relacionamento próspero? Aprenda a utilizar o seu tempo com conhecimento e desse conhecimento age, que os resultados virão no tempo adequado. A gente deseja que vocês tenham, porque a gente acredita no relacionamento próspero, porque a gente vive um relacionamento próspero. Então, para finalizar, né? E se você me fizer a pergunta de novo, Marga, como lidar com isso? Ame seu esposo, ame seu namorado, respeite-o, entendeu? Respeite. É melhor você assim, sair fora do que vir com essa história assim, de traição, de ser infiel. Respeite. Busque ajuda, porque quando a pessoa ama mesmo o cara, tenta entender se é problema de saúde, se não é, se tem como reverter, se não tem. Busca ajuda, vai junto com ele, entendeu? E dá força pra pessoa. É muito difícil o homem revelar que tem um problema. Se o homem revelar, entendeu? Porque o homem não aceita, o homem, assim, é diferente da mulher. No geral, não revela. Mexeu na virilidade dele, acabou, entendeu? Baixa a autoestima mesmo, ele se sente incapaz. Então, tenha paciência, tenha amor e busque ajuda. Fala com jeitinho, não fica humilhando ninguém não, entendeu? Porque eu já vi muitas amigas falar, poxa, o cara fez isso, não sei o quê, ejaculou na minha frente, que não sei o quê, não aceito isso, jogou na cara do cara.
Não, não faz isso não, não mira ninguém não, porque ninguém merece passar por isso, tá bom? Então esse é meu conselho como terapeuta tântrico e sucesso. Quer concluir com essa... O que está escrito aqui? Conheço mulher que tem... É melhor você ler que eu não enxergo. Conheço mulher que tempestade... Não tá dando pra entender direito, encostando... Deixa eu ler aqui. Conheço mulher que tempestade encostando sua vagina e roçando na perna do parceiro. Tem sem penetração na perna estimulada o prazer da... Não tá dando pra entender. Então, tem, assim, eu não sei se, tipo assim, ele tá falando no caso da mulher roçar no cara, se ele ejacula rápido, ou se a mulher, assim, tem um orgasmo, entendeu? Sim, acontece isso sim, porque não deu pra entender direito, como é poucas palavras que cabem aqui e a luz tá bem forte, não dá pra entender. Mas top, 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 top. Gente, gratidão, tá? Gratidão mesmo. Até. Até.